Sou Daniela Machado, estudante de Letras, Língua Portuguesa e suas respectivas literaturas na Univale. E no vídeo de hoje vamos falar sobre variação linguística e estrangeirismo. Let's bora? A variação linguística é um fenômeno que acontece com a língua oficial de um país, no nosso caso, a língua portuguesa. E ela pode ser regional ou diatópica, que é aquela em que falantes de uma determinada região falam de maneira diferente de pessoas das outras regiões. Ou a social, diastrática, que é a maneira diferente de se falar a mesma palavra. Tem também a estilística, ou diafásica, que, como o próprio nome já diz, é o estilo da língua que pode ser formal ou informal. Por último, a histórica, ou diacrônica, que é a maneira como uma palavra vai se transformando com o passar dos anos. Essas alterações acontecem porque a língua é viva. Nós, os falantes dela, estamos o tempo todo fazendo mudanças e até mesmo incorporando palavras de outras línguas em nosso idioma, que é o caso do estrangeirismo e é o assunto principal deste vídeo. Me responda aqui nos comentários, você utiliza alguma dessas palavras? Selfie, abajur, piercing, test drive, hot dog, sanduíche, suéter, sutiã, bife, ateliê, feedback. Todas elas e muitas outras são palavras estrangeiras que incorporamos na nossa língua. Isso significa que nós a incluímos de tal forma no nosso cotidiano que elas passaram a fazer parte do nosso vocabulário. Por exemplo, existe uma palavra em português para selfie que é autorretrato, mas ninguém, ou melhor, quase ninguém, fala assim: bora tirar um autorretrato? Ou seja, nós utilizamos tanto essa expressão que não faz sentido utilizar outra. Palavras como design, delivery, fitness, jeans, shopping center, spray, show, notebook, online, marketing baby doll são exemplos de estrangeirismo, pois foram incluídas na nossa língua, mas nós não alteramos a grafia, ou seja, a escrita delas não foi adaptada para a nossa língua. Selfie e feedback são expressões que nós importamos, mas não aportuguesamos ou fizemos um empréstimo linguístico, que é quando a gente pega uma palavra emprestada e transformamos a grafia, ou seja, a forma de escrever de acordo com a forma que nós falamos. Como é o caso de futebol, é uma expressão da língua inglesa que em inglês se escreve assim, mas nós a aportuguesamos e passamos a escrevê-la como falamos. Ou ainda abajur, que é uma palavra francesa. Outro exemplo é bife, que em inglês se escreve. São muitas as expressões que começaram a fazer parte da nossa língua. Aquelas que não transformamos a grafia é o estrangeirismo e as que têm alterações gráficas são as que passam pelo processo de aportuguesamento ou empréstimo linguístico. Um problema que alguns teóricos acreditam acontecer é que com os estrangeirismos o idioma pode ser comprometido, mas isso não é verdade, pois na língua portuguesa nós temos dois registros linguísticos, o sincrônico e o diacrônico. No sincrônico é como a língua é escrita e falada agora, neste momento. No diacrônico é aquele que ocorreu ao longo da história, ou seja, na evolução da língua. O português veio do latim, foi a última língua que evoluiu de outra, no caso, do latim. Ele mesmo foi se transformando e se misturando até virar o galego-português, que é o que se transforma no português. Mas ainda não no português que é falado hoje em Portugal. Esse português arcaico, lá o primeiro, veio do latim e recebeu influência de várias línguas, como o árabe, por exemplo. Várias comunidades que viviam na região da Península Ibérica ou no Condado Português já falavam outras línguas. E o que aconteceu foi que essas palavras começaram a ser inseridas e o intercâmbio linguístico-cultural aconteceu naturalmente, pois as expressões começaram a ser inseridas no idioma. Nenhuma língua nasce e se mantém sozinha, pois ela só existe porque tem quem a fale. Se tem quem a utilize, vai ter alteração, pois nós estamos em constante mudança e a comunicação é feita assim. Quanto mais inserções acontecem em uma língua, mais ela se enriquece. O português de Portugal foi levado para a África e para o Brasil, que ainda não era o idioma que falamos hoje, porque ele recebeu influência dos dialetos indígenas, como o tupi, dos africanos, como o banto, do idioma francês, porque em uma determinada época muitas pessoas falavam francês, que é o que acontece hoje com o inglês, que acabou se tornando a língua universal.
E ainda em algumas regiões brasileiras, nós temos outros idiomas influenciadores, como é o caso do alemão aqui na região sul. Todas essas influências geraram a transformação da nossa língua e a enriqueceram até chegarmos na língua que falamos hoje, o português brasileiro. O estrangeirismo só é ruim para a linguagem quando utilizado fora do contexto, porque ele pode atrapalhar a comunicação, caso quem está ouvindo não compreenda o termo estrangeiro que está sendo utilizado. Fora isso, ele enriquece a linguagem e ajuda na evolução dela. Antes de encerrarmos este vídeo, vamos identificar no trecho da música Samba do Approach os estrangeirismos. E aí, achou difícil? Vamos conferir? Brunch, approach, lunch e ferryboat são os estrangeirismos que o Zé Cabaleiro escolheu para este refrão. Brunch, por exemplo, é uma palavra da língua inglesa que junta outras duas palavras, breakfast e lunch, café da manhã e almoço, e acaba resultando em uma outra refeição. A gente não tem uma palavra em português que substitua essa, ao contrário de lunch, que também está na música, mas significa almoço. Agora, por que o compositor quis colocar lunch ao invés de almoço? Muito provavelmente para ironizar o uso dos estrangeirismos e também por conta da sonoridade. É importante a gente lembrar que se elas tivessem a sua escrita alterada, seriam aportuguesamentos e não estrangeirismos. No vídeo de hoje, nós concluímos que os estrangeirismos são importantes para o enriquecimento da língua, seja ela qual for. Por hoje é só, pessoal. Bye!